Bom dia, meninas. Estamos aqui para mais um dia das nossas 52 semanas estudando a Bíblia. E hoje a gente vai estudar João 15, do versículo 1 ao 17. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor Deus, ó Pai, te agradeço pelo privilégio da vida. Te agradeço por nos dar a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Te agradeço, Senhor, porque estudando a Sua Palavra, eu passo a conhecer mais do Teu caráter e isso começa a fazer mudança no meu. Senhor, meu Deus, abençoe a todos que estão acompanhando este estudo, para que possam também sentir, assim como eu sinto, pela fé, que é acreditar naquilo que não se vê, mas após estudar Tua Palavra e se aproximar mais de Ti, a gente também começa a aumentar a nossa fé e começa a Te ver, Senhor, em todas as coisas da terra criada por Ti para nós. Na beleza da flor, no cheiro e no perfume de uma fruta, no sorriso das crianças, que o Senhor possa nos ajudar cada dia mais, nos dando porções extras do Seu Santo Espírito para a compreensão da Tua Palavra, para que possamos viver sempre junto a Ti. É o que eu te peço, não porque eu mereça, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus, feito na cruz por mim. É o que eu te peço hoje e sempre. Amém. Então, vamos lá, meninas. Hoje a gente vai conhecer mais um pouco de quem é nós e de quem é Jesus, né? Porque é ligado. A gente já viu que a gente faz parte de um plano de Deus. Esse plano começou lá no céu, né? Que ele quis criar os seres, imagem e semelhança dele, para colocar aqui na terra, para fazer o viver em santidade, né? De ter uma vida de santidade junto a ele, assim como tem no céu os anjos. E ele tinha tudo traçado, a gente sabe disso. E quando a gente percebe isso, a gente não se dá o direito de não gostar da gente, porque a gente é especial para Deus. Então, não importa ao nosso redor. O que importa é a nossa comunhão, nossa vivência com Deus, o que Ele sabe de nós. E a gente pode ver também, né, que Jesus está sempre presente lá no princípio, junto à Trindade, né? E hoje a gente vai ver em João a passagem sobre a videira e os ramos, que vai João 15, do 1 ao 17. Vamos à leitura. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu neles, esses dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do Pai. E em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos e se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: ame-se uns aos outros. Meninas, dentro da proposta, né, do nosso estudo, quem sou eu, a gente vê que nós somos os ramos da videira. E uma das coisas interessantes que eu vejo nessa passagem, tem inúmeras pregações, tá? Você já deve ter ouvido várias pregações, mas aqui a gente não está fazendo pregação, a gente está fazendo um estudo. E cada uma eu quero que leia, se der, para pegar um caderninho assim e anotar, tá? Vocês pegam o caderno e vai anotando o que vocês... deixa eu pegar uma anotação que eu fiz de outra leitura para mostrar para vocês. Espera aí. Ai, gente. Eu anoto assim, eu faço resumo do que o texto falou para mim, tá? E esse texto, o que mais pegou, assim, para mim, que aqui Jesus estava fazendo uma comparação da videira e seus ramos. Aí ele fala que quando o ramo está na videira e não produz frutos, ele é arrancado e jogado fora, jogado ao fogo, é queimado, é destruído. Mas aqueles frutos que estão na videira e que dão frutos, eles são podados.
para que produza mais frutos ainda. Aí eu fiquei pensando, realmente, aqui em casa a gente poda as árvores, a gente poda, né? Eu sempre falo isso, até dentro do sistema Fly Lady, que a gente precisa tirar aquilo que não está servindo, não está tendo utilidade, para que outras coisas novas cheguem, para que circule a vida, né? Então, aqui eu vi que a gente, quando a gente vê os frutos, a gente não é o fruto que as pessoas pensam, né, de bens, status, essas coisas que hoje povoam a mente das pessoas. A gente pode ver frutos do Espírito, que também está na Bíblia. Ele está falando daqueles frutos do Espírito Santo. Quando mansidão, várias, quando depois a gente vai ver sobre isso também. Mas para não misturar, ontem eu acabei misturando um pouquinho, ficou meio complexo, porque eu falei sábado, um pouco do sábado, da coisa eu não vamos misturar hoje, nós estamos falando aqui da videira e da minha interpretação. Quando ele fala que quando não dá fruto, eu acredito, sim, eu vi a visão na minha vida. Quando eu ia para a igreja, porque eu ia para a igreja católica com a minha mãe e ia, às vezes, em centro espírita com meu pai. Que lá em casa, a minha criação foi assim. Meu pai gostava de ir em centro espírita da linha de Allan Kardec, que ele falava, que era o centro de mesa branca. Ele ia na igreja católica também, tá? Mas ele gostava também de ir nos centros. E eu ia com ele. E a minha mãe ia para a igreja católica. Mas, então, eu frequentava a igreja, eu me dizia católica. E os frutos disso não existia. Meu comportamento, meu caráter e tal, não era formado meio que naquela bagunça ali. Então, depois que eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a estudar e tal, eu pude ver muita coisa que eu fazia que foram mudados. E eu comecei também a fazer uma coisa que eu não fazia antes, que era falar de Jesus. Quando eu ia na igreja católica, eu ia e voltava e nunca falava da igreja para ninguém, de Cristo e de querer conversar sobre Cristo, como acontece hoje em dia. Hoje em dia é raro eu estar conversando com uma pessoa e, em meio a essa conversa, não dizer do amor de Cristo por nós, que Cristo está voltando, que a gente precisa melhorar, tentar nos aproximar ao máximo dele, porque vai vir os tempos difíceis, e aí, nos assuntos que as pessoas começam a falar de dificuldades que está tendo no mundo, eu já falo, mas isso é bíblico, e aí vou falando. E assim, coisas que eu não fazia. É uma mudança de querer que as pessoas conheçam esse amor verdadeiro, porque preenchida desse amor verdadeiro, não falta nada. Pelo contrário, esse amor nos enche, transborda de nós para os outros. E a gente não fica carente de amor de ninguém, porque esse amor nos preenche. Então, do momento que preenche, transborda e a gente dá o amor aos outros. Não fica naquela dependência, naquela carência, coisa. E o ramo que dá fruto é podado. Interessante isso, né?
porque as pessoas pensam que a gente se torna evangélico, ao, se acha perfeito, e tem alguns evangélicos, alguns cristãos que se acha perfeito depois que entrou para a igreja. Mas não, a gente não perde a nossa origem pecaminosa, porque ela veio através do lado de Adão e Eva e vai passando de geração em geração. Quando a gente passa pelo tanque batismal e tal, não morreu a velha criatura como as pessoas acreditam. A gente sai de lá com ela. Agora, ela vai sendo podada pelo poder do Espírito Santo, pela nossa comunhão, a nossa permanência em Cristo, na videira, estudando a palavra de Deus. A gente vai cair, vai tropeçar? Vai. Mesmo depois de podado, tem galho que demora para brotar, para dar fruto novamente. Mas ele dá. Assim também como tem uns que são podados e secam. Não aguenta a prova. Eu digo assim, eu já vivi todas as experiências de galho podado e não resistiu, mas ainda permaneci grudadinha ali na videira, meio que escondidinho, ninguém me viu, né? E demorou-se um tempo, mas abriu novamente. Então, assim, não é porque a gente passa dificuldades, não é porque a pessoa está em momentos difíceis, é muito comum, né? Alguns se dizem cristão, quando você passa por uma prova, por uma poda necessária, uma doença, uma depressão, uma ansiedade, eles falam, você não está com Cristo, precisa orar mais, precisa buscar mais. E às vezes não entende que isso faz parte do processo de poda. Porque é naquele momento ali que você vai lá no fundo do poço, onde você não encontra ninguém. Você olha para cima e vê só aquele pontinho de luz lá em cima. Deus, Cristo, a Trindade, o Espírito Santo ali brilhando para você. E aí você começa a buscar Ele. E ali ele vai dando força, vai dando sabedoria, vai dando discernimento e você vai conseguindo sair dali, daquele buraco, daquele poço. Então, o processo de poda, ele está no programa de Deus para a nossa vida também. É necessário que a nossa velha criatura seja dominada, seja podada até a volta de Cristo Jesus. A transformação final do nosso corpo vai se dar na segunda vinda de Cristo. Até lá, a gente está nesse processo de estar grudado na videira, tá? De produzir frutos na nossa vida. E a gente, quanto mais frutos a gente produz, Deus vai podando a gente, porque quanto mais fruto a gente produz, mais a gente dá. Porque vocês já viram que a árvore, quando produz muito mais frutos do que você consegue consumir, você dá frutos aos seus vizinhos, dá para a visita que chega na sua casa levar, você quer que as pessoas carreguem, porque você já não aguenta mais. Eu passei aqui, isso foi com manga. Eu já não aguentava mais ver manga na minha frente,
A gente não dava conta, e eu dando para os vizinhos, e chegou um ponto que aqui também todo mundo praticamente tem um pé de manga no quintal, todo mundo fica enjoado. Eu falava, gente, vontade de pegar isso aqui e levar mas para outras pessoas, mas não dá para levar porque toda a burocracia da, da vigilância sanitária você não pode carregar. Se é pego, é apreendido, toma multa, precisa de certificados, um monte de coisa, burocracias. Mas que a gente aqui, voltando para o texto, a gente possa ver o grande amor de Jesus por nós, e ele nos incita a amar aos outros também. Se manter na videira, se manter estudando a palavra de Deus, se manter em comunhão com ele através de oração, através de momentos de meditação a sós com ele, o que está se tornando praticamente impossível nos dias de hoje. Algumas pessoas falam que não tem tempo, mas tem tempo para o celular, tem tempo para a série. Eu estou falando isso porque eu faço isso. Eu maratono uma temporada inteira, num único dia eu assisto, eu pego determinada hora, eu vou até a madrugada. Mas eu também maratono aqui, ó. Tem tempo para tudo, se a gente se dedicar a isso. Então, lembre-se, você é criatura do projeto de Deus, criada imagem e semelhança dele, protegida por ele, resgatada do pecado por ele. E se você permanecer nele, você terá bons frutos. Esses bons frutos é tudo que você pedir, né? E sendo que esse segredo, essa condição, você não basta falar, eu acredito em Cristo e vou lá e como se fosse, eu tenho um cartão do banco X, agora eu posso ir lá e sacar. Não. Essa é a diferença. Tem pregado aí muito que a gente vê a pregação da prosperidade sem frutos, sem permanecer na videira, sem comunhão com Deus. E a gente precisa dessa comunhão para poder ter acesso aos frutos e produzi-los em nós através do Espírito Santo de Deus. Mas tem que buscar na fonte, tá? Eu espero que essa não é uma pregação, tá? Isso é uma conversa do que fez sentido para mim. Que as podas são necessárias e as podas a gente pode trazer para a nossa vida cotidiana, como todo mundo fala, são as provas da nossa vida. Ninguém entra numa prova e sai dela do mesmo jeito que entrou. Então, é a produção dos frutos do Espírito Santo na tua vida. É o preenchimento do teu ser com o amor de Cristo, a ponto de você transbordar esse amor ao teu próximo. Essa foi a mensagem que eu tirei para mim. E eu não quero estar desgarrada dessa videira. Eu não quero não fazer a minha comunhão com Deus. E essa comunhão, gente, não é só, eu vou no culto no domingo, eu vou no culto no sábado, eu vou toda quarta-feira, eu vou toda quinta, porque eu faço corrente de oração. Engana-se quem pensa que comunhão com Deus é isso. Comunhão com Deus é do momento em que você acorda ao momento que você deita. Lembra de uma passagem que ele diz orar sem cessar? É agradecer o privilégio da vida de ter acordado, é agradecer ao longo do dia,
por coisas simples, por coisas. Ontem, por exemplo, eu estava abrindo uma embalagem, eu já cortei a ponta de um dedo, esse aqui, com faca. E ontem, por pouco, eu não tinha cortado um outro pedaço de dedo. Foi momento de eu fechar meus olhos e agradecer a Deus pelo livramento. Deu para entender? O orar sem cessar é agradecer por algo que tenha acontecido de bom. Uma amiga que liga e fala: Nossa, consegui fazer tal coisa. Orar agradecendo a Deus pela bênção concedida a ela, por menor que seja. É orar por aquela amiga que você sabe que tem um problema de saúde, mas você não está por perto, não dá para fazer muito por ela, mas pede que Deus mande anjos para dar conforto. Orar pelas pessoas que estão sofrendo perda de entes queridos. Orar pelas pessoas que administram a sua cidade, ao invés de só reclamar que tudo está dando errado, que tudo está ruim. É isso. Permanecer na videira para buscar dela tudo que é de poder transformador na nossa vida. Nos encher do amor verdadeiro, que é o amor de Cristo. E saber sempre, eu sou muito especial para Deus. E é isso por hoje. Beijo e até amanhã.